Abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 37 ao verso 41, e acompanhe essa leitura comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 ao 41, que diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nunca um discurso na história trouxe tanta transformação, nunca um sermão trouxe tanta transformação da forma com que Atos dos Apóstolos coloca, de forma que é uma iniciativa direta, é uma ação direta, aconteceu. Mas algo nos chama a atenção nesse texto, e o tema da nossa mensagem é uma igreja cheia do Espírito Santo e os benefícios da pregação, a qual traz a todos aqueles que ouvem a mensagem. Meus irmãos, Lucas começa este capítulo 2 com o uso das seguintes expressões: cumprindo-se e reunidos. E essas expressões, elas estão diretamente ligadas ao conteúdo da mensagem de Pedro, que vem logo depois, e claro, fazendo uma referência ao conteúdo que está lá em Joel capítulo 2, que é a promessa descrita pelo profeta Joel. E o conteúdo da mensagem de Pedro é: Jesus foi aprovado por Deus, pelo Deus Pai, fez milagres, seu ministério foi um ministério eficaz, que evidenciou toda a grandeza, a sua glória. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Está o conteúdo da mensagem de Pedro. E ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, ou seja, a própria morte não foi capaz de conter o Cristo, o ressurreto. Ele abre a carta, nos chamando a atenção para estes aspectos que nós vemos no verso 22 e 24. Mas no verso 5, ele narra também o cenário no qual o evento acontece. E qual é este cenário? É de que a mensagem, meus irmãos, era uma única mensagem, mas os ouvintes eram de toda parte do mundo. E veja, e é isso que vai impactar justamente aqueles que estavam naquele cenário. Porque a mensagem era uma única mensagem. Mas a questão é que tinha ali reunido pessoas de várias regiões, com línguas diferentes, que estavam ali e que poderiam não entender a mensagem que estava sendo dita no meio do povo. Mas eles entenderam. E o verso 6 é tão claro que vai dizer que eles estavam perplexos, pela qual a multidão fora acometida. Acometidos de uma perplexidade.
eles queriam entender aquilo, então eles começaram, obviamente, a dizer: esse pessoal está embriagado, isso não é normal, esse pessoal está louco. A ideia é do tipo, para que você possa compreender um pouco isso, de uma certa forma, até para fazer um paralelismo, para que você possa compreender o mais ou menos o que aconteceu. Foi a situação do texto, mais ou menos isso, a situação do testemunho do nosso irmão Antônio aqui. Quando ele abriu a cantina dele e decidiu dar todas as bebidas, e que o povo passava e dizia desse jeito: o Tonhão está louco, o Tonhão está louco. Porque é a ação de Deus inflamando o coração do homem. Então que esse povo, ele está ali olhando, eles estão vendo algo que é aparentemente incompreensível, mas ao mesmo tempo, mesmo que seja algo sobrenatural, meus irmãos, torna-se compreensível. Por quê? Porque a mensagem, o conteúdo da mensagem de Pedro é justamente isso. E eu começo dizendo para você que todos os atos litúrgicos de um culto, tudo aquilo que acontece na vida cristã, é algo que passa pelo crivo da palavra e é reafirmado pela pregação da palavra. Então, se todo mundo saísse dali sem ouvir o sermão de Pedro, eu acredito que iriam ser pessoas que sairiam dali com muitas dúvidas e espraguejando e amaldiçoando e coisas das mais terríveis possíveis. Então Pedro se coloca de pé e diz: calma aí, pessoal, eu tenho algo para falar para vocês, que vocês ainda não entenderam o que está acontecendo aqui. E é exatamente isso que Pedro faz. Pedro traz à luz que os eventos que acontecem na vida espiritual é impactante não por ser algo incompreensível, mas por vir de Deus e por ter a sua raiz naquilo que Cristo fez por nós, pelo seu povo. Note que quando nós olhamos para o evento do derramamento do Pentecoste, logo nós devemos voltar ao livro de Gênesis, por exemplo, e a nos deparar com a Torre de Babel, capítulo 11, quando o termo lá é usado da seguinte forma: desçamos e confundamos a linguagem desse povo e desfazemos essa unidade para o mal. Aqui em Atos, Deus manda seu Espírito para a compreensão da sua mensagem e unidade do seu povo em Cristo Jesus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem um linguajar, ela tem, meus irmãos, uma afinidade com a revelação. Ela ama a revelação, ela entende a mensagem bíblica e ela tem essa mensagem. Qualquer evento que descaracterize, que não seja, ou melhor dizendo, testificado pela pregação da palavra, devemos colocar em dúvida se é de Deus. E quando Pedro vê tudo aquilo acontecendo, ele chama a atenção dos seus ouvintes para dizer que aquilo não é um evento qualquer. Eles poderiam sair dali com várias situações de rejeição à mensagem, mas eles teriam que saber que aquela mensagem é vinda de Deus, que aquele evento foi algo movido pelo Espírito Santo. E por quê? Porque quanto mais somos cheios do Espírito, mais desejamos a palavra. Quanto mais desejamos a palavra, mais somos cheios do Espírito Santo. Não tem. Se você é alguém que não gosta da palavra, é porque você ainda não entendeu de que tudo começa pela palavra. É a mensagem de Deus pregada ao nosso coração, transformando as nossas mentes, transformando o nosso ser. É por meio da pregação que nos apropriamos da bênção da salvação e todos os seus benefícios. E Pedro cita aqui, meus irmãos, no mínimo 3 benefícios que os cristãos deveriam considerar por conta daquilo que ouviram, ou seja, a pregação da palavra.
Pedro os leva a uma grande reflexão em suas miseráveis vidas. Que eles pensem na mensagem que o Cristo pregou, que Ele é a própria mensagem. É por isso que Cristo, ou melhor, por isso que Pedro, nesse sermão, ele fala sobre a ressurreição de Cristo, ele fala sobre o seu flagelo na cruz, e ele fala também que em meio a tudo isso, aqueles seus ouvintes foram os culpados. Ou seja, a mensagem de Pedro coloca os seus ouvintes do seu tempo em uma situação de indesculpável, mediante aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo estava fazendo, pois o Espírito Santo foi derramado, inflamou o coração deles, e agora eles teriam que se deparar que tudo aquilo ali foi benefícios de um Cristo ressurreto, misericordioso. Meus irmãos, quando ouvimos a mensagem do Evangelho, quando somos tocados pela palavra do Senhor, nós somos inflamados por esse Espírito e somos levados a responder a esta pregação com fé, com autenticidade no nosso coração. E quais são os benefícios desta mensagem de Pedro? Nós poderíamos falar sobre muitas coisas nesse texto. Capítulo 2 de Atos traz algo enriquecedor para que nós pudéssemos caminhar passo a passo a cada versículo, mas eu quero compartilhar com vocês, diante do discurso, diante da pregação poderosa de Pedro, desse derramado Espírito Santo, sobre três reações, três benefícios que eu e você devemos responder quando somos impactados pela palavra do Senhor. Quais são esses benefícios do qual nós podemos nos apropriar e nos apropriamos? O primeiro benefício é a bênção da confissão de perdão de pecado. Ai, meus irmãos, a mensagem do Evangelho nos leva diretamente à cruz e nos leva a olharmos para nós mesmos e reconhecermos que a nossa vida deve ser uma vida de confissão e que envolve o perdão exalado vindo da cruz. A bênção da confissão e de perdão de pecado. É por meio da exposição da palavra, da mensagem da cruz, que o nosso corrupto coração é persuadido ao arrependimento. O profeta Jeremias vai dizer no seu capítulo 17 que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto, mas eu, o Senhor, esquadrinho, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O verso 37 começa dizendo: e ouviu eles estas coisas. Mas o que são estas coisas? Ora, tudo aquilo que vem desde o verso 1 em diante. E estas coisas estão especificamente no verso 32 e 33, onde diz: a este Jesus Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunha, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvirdes. Eles estavam diante de um evento que aparentemente parecia ser incompreensível, mas quando Pedro prega a palavra, quando Pedro expõe a palavra, Pedro quer dizer que sobre tudo aquilo que aconteceu, todos nós, meus irmãos, você que está aqui nesta noite, você pode ter provado até agora os milagres mais extraordinários para a sua vida, e eu não duvido, porque Deus faz isso. Mas se você não tiver uma experiência
de um coração que confessa o Senhor, os seus pecados, de um coração que corre para o Senhor, tudo isso vai passar. E Pedro diz que o Senhor foi aprovado pelo Pai, fez coisas maravilhosas, mas Pedro diz desse jeito: Ele morreu na cruz pelos vossos pecados. Isso que estás vendo é fruto da misericórdia e do seu sacrifício. Devemos correr para o Senhor, devemos provar da bênção da confissão de pecado. Depois de ouvirem isto, eles ficaram, meus irmãos, como que perturbados e perguntaram a Pedro e os apóstolos: nós ouvimos tudo isso, mas e agora, que faremos? Eles estão tentando responder, meus irmãos, de fato, qual deveria ser a sua postura dali por diante, pois o que eles ouviram agora foi algo que foi muito além da compreensão deles, que a sua resposta deveria não ser outra senão de que uma rendição ao Senhor, ao Deus misericordioso, ao Deus que morreu pelos seus pecados. Então Pedro diz: agora que vocês sabem disso, e Pedro vai direto ao ponto: arrependam-vos. Arrependam dos vossos pecados. E aqui, meus irmãos, o uso do verbo arrepender-se. O uso do verbo arrepender-se é uma referência ao arrependimento inicial de um pecador para a salvação. Porque é aqui que começa a verdadeira vida de piedade de um salvo. Pelo arrependimento, pela contrição, pela confissão de pecado. Se você ainda não teve esta experiência, eu digo para você, nós precisamos desta experiência de derramarmos o nosso coração diante do Senhor, mediante a palavra pregada. O texto diz que eles foram cheios do Espírito e capazes de uma confissão verdadeira a despeito de Cristo. Naquele momento, a pregação fizera, meus irmãos, cair por terra todas as escamas dos olhos, as incertezas do coração. Porque será que às vezes, meus irmãos, nós somos tomados pelo medo, pela angústia e tantas outras coisas, e parece que não confessamos a Cristo, parece que não experimentamos uma vida de genuína conversão. Mas Pedro está dizendo desse jeito: independente de tudo aquilo que já viveram, que estão vendo, existe algo para vocês, do qual vocês precisam responder: arrependam-se. Todo cristão verdadeiro que foi tocado pelo Espírito Santo, que foi aflamado pelo Espírito Santo em vosso coração, que experimentou o derramar de Deus em seu coração, precisa passar pela experiência de confissão de pecado. Cultos avivados, cultos em que a presença de Deus está agindo poderosamente. Via de regra, a pregação da palavra é o seu norte. Se dá tudo isso pela mensagem do Evangelho. Por isso, faz-se necessário uma compreensão da mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela nos leva a desfrutar do benefício de saber que somos perdoados pelo Senhor Jesus. Note que Pedro vai falar que esse arrependimento se deu, foi verdadeiro, a mensagem foi pregada, a mensagem foi anunciada, e o conteúdo da mensagem deveria e levou os seus ouvintes a isso. Então, depois de Pedro expor as Escrituras, eles foram de fato persuadidos e levados a uma resposta positiva em relação ao seu estar ali.
a participar de tudo aquilo. Ou seja, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada por uma resposta de confissão de pecado, de arrependimento. E é o que acontece com esta igreja. Por isso esta igreja, lá no verso 42, vai ser caracterizada por uma igreja que está amarrada, está amando a doutrina, está junto da doutrina. É uma igreja que tem tudo em comum. É uma igreja que, aflamada pelo Espírito Santo, compartilha do mesmo sentimento, da mesma vontade. É uma igreja unida, uma igreja viva. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que um movimento como esse, sendo de Deus, não deixa ninguém de fora. Aqui não há espaço para apatia. Sabe, pessoas indiferentes, as coisas estão acontecendo na igreja, a pessoa é apática. Não. O derramamento do Espírito Santo de Deus, quando nós entendemos Ele à luz das Escrituras Sagradas, nós vamos ser pessoas empáticas. Esta igreja vai ser uma igreja, meus irmãos, viva, unida, uma igreja que cuida, uma igreja que entende a ideia de autopreservação uns dos outros, a igreja que zela pela saúde espiritual uns dos outros. E nós vemos isso no verso 42 em diante, quanto à unidade. Como pastor, me preocupo quando vejo crentes, meus irmãos, meio que anônimos dentro da igreja de Cristo. Meus irmãos, se não há lugar, se tem um lugar que não há espaço para uma carreira solo, é na igreja de Cristo. Porque o Espírito nos une, o Espírito nos torna um só no Senhor. E aqueles que tentaram, meus irmãos, ir por outro caminho, não se deram bem, que foi Ananias e Safira. Quando vira aquele grande movimento da igreja, a igreja unida, tudo muito belo, o Espírito Santo foi derramado, a igreja compartilhava de um só sentimento, a igreja era uma igreja ajudadora, uma igreja que vivia o comum da sua unidade. E aí o texto diz o quê? Que Ananias e Safira não entenderam, eles não foram inflamados pelo Espírito Santo. Então ele diz desse jeito: eu quero participar disso. Aí eles vão lá, contam uma mentira. Não há espaço para isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja, meus irmãos, que vive a bênção do perdão, a bênção de poder confessar os seus pecados e ser perdoado. Porque esta foi a mensagem de Pedro. Note, a grande pergunta é: o que faremos? Aí Pedro olha para eles e diz desse jeito: arrependam-vos. É como que eles dissessem desse jeito: esse é o caminho, Pedro? Diante de tudo aquilo que nós fizemos, é só isso, Pedro? Mas não é só isso. Precisa coragem e precisa ser movido pelo próprio Deus. Porque às vezes o pecado parece aquele cachorrinho que andamos com ele do lado, e nós dizemos desse jeito: eu sou cheio de Deus, ai, como é bom participar disso. Mas a gente volta para os nossos afazeres, a viver as nossas mesmas mazelas. Porque é uma vida cheia do Espírito Santo. Deus nos deu como benefício, para usufruir da bênção do perdão, de podermos confessarmos ao Senhor tudo aquilo que somos e receber dele o perdão. Então, se você entendeu essa mensagem, certamente você está no caminho. E o caminho é exatamente esse: o caminho da confissão, o caminho da busca por perdão, o caminho do render-se ao Senhor. Pois por mais maravilhoso que seja viver em comunidade, em desfrutar das bênçãos do Senhor, e dessas bênçãos que nós temos, que são palpáveis, ou seja, tantas coisas que nós podemos contar, o fato de você estar aqui nessa noite, saúde, tantas outras coisas, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas não existe uma bênção comparada a bênção de sabermos que fomos perdoados pelo Senhor.
eles ficam, meus irmãos, como que paralisados diante daquilo. E a ideia aqui em direção a Pedro e aos discípulos, dá a ideia de que tem ali uma multidão, afinal de contas o texto fala que os que se converteram foram 3.000 almas, e ali eles estão se comunicando e dizendo: e aí, como que eu respondo a isso? Fala para mim como que eu respondo a isso. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou reagir? É como que Pedro, meus irmãos, e os apóstolos sentados com eles ali naquela conversa, naquele meio que tumulto, quem sabe, dissesse desse jeito: você precisa mudar nisso, porque o Espírito Santo inflamou, revelou a palavra para você. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Você precisa ter uma mudança de vida, porque o Senhor requer isso de você. Você ouviu a mensagem do Evangelho, não se faça de surdo. E qual que seria a reação se não considerar todo o conteúdo da mensagem de Pedro, revelando Cristo crucificado? A bênção da confissão, meus irmãos, chegou até os ouvidos daqueles homens. O véu da separação, como é dito, rasgou-se. Eles entram no Santo dos Santos, eles foram inflamados pelo Espírito Santo, e agora eles só têm uma resposta: reconhecer a sua miséria. E é um risco que nós corremos, meus irmãos, ao contrário disso. Gostarmos tanto da vida cristã e não atentarmos para o que as Escrituras estão dizendo sobre Jesus. Gostarmos tanto da vida cristã e esquecermos que o arrependimento deve ser algo real. John Owen dizia o seguinte: de que se não sentirmos a dor da separação do pecado, nós nunca vamos experimentar o que é o perdão de Deus. Ele diz: se o sofrimento não nos causar dor, ou melhor, se o pecado não nos causar dor, alguma coisa está de errado conosco. Às vezes estamos tão amantes, tão próximos, tão apegados à vida de pecado, que já estamos tão acostumados, de que não nos damos conta de que se o Espírito Santo inflamou o nosso coração, nós só temos uma resposta a esse inflamar. E é por isso que Pedro diz desse jeito: para que vocês possam compreender de fato o que isso significa, vocês precisam entender o que foi o evento da crucificação e por que que isso está acontecendo. Derrame seu coração na presença do Senhor. Dê um basta a uma vida que não responde à mensagem pregada. Diga não a isso. O Senhor nos leva a esta resposta. E o Senhor requer daqueles, meus irmãos, que de fato tiveram um encontro real com o Senhor, de que todo dia se derrame diante do Senhor e reconheça de que necessita de uma mudança. Então Pedro diz desse jeito: arrependam-se. Vocês já provaram da bênção de pertencimento, ou melhor, da bênção do perdão. Então arrependam-se, esforce-se, reconheça a mensagem tocou, a mensagem falou. Olha, veja bem, a mensagem do Evangelho, ela tem esse propósito sobre todas as coisas, de nos trazer um coração contrito, reconhecemos a nossa condição miserável, de que todos os benefícios da salvação têm que passar pela confissão, pelo arrependimento. Caso contrário, não tem razão de ser. Então Pedro traz essa questão:
para que os seus ouvintes possam entender que os eventos da cruz nos leva a essa resposta: o benefício do perdão, da confissão e perdão de pecado. Em segundo lugar, meus irmãos, nós não só usufruímos do benefício de sermos perdoados, de confessarmos ao Senhor e sermos perdoados, mas uma vida cheia do Espírito Santo é de que, além do benefício do arrependimento e confissão de pecado, nós também somos inseridos no povo de Deus. Nós somos inseridos, meus irmãos, no corpo de Cristo. Pedro então apresenta o segundo benefício de tudo aquilo que o Senhor fez. Ou seja, a bênção do pertencimento. Pergunto para você, como que você tem reagido à bênção de pertencer ao Senhor? Como você tem reagido à bênção de fazer parte desta igreja visível e invisível de Cristo? Qual tem sido a sua reação em saber e ouvir a mensagem do Evangelho e já está inserido nesse contexto de pertencimento? Jesus salvou, Jesus perdoou os nossos pecados e nos inseriu em um contexto de pertencimento. Você pertence ao Senhor. E olha só, por meio da pregação da palavra, é que nós vamos reconhecer estarmos inseridos no corpo de Cristo. E a segunda bênção que Pedro, meus irmãos, os apresenta no seu sermão, tem a ver com a inserção dos crentes na comunidade da aliança, e que se dá por meio daquilo que ele chama batismo. Aquilo que todos nós já participamos como crentes confessos, algo que no Antigo Testamento se dava por meio da circuncisão, onde o homem era inserido no povo de Israel, o menino era inserido no povo de Israel, no seu contexto religioso e social. Note que a palavra-chave é: que faremos, irmãos? Primeiro, eles reagem no fato de confessar os seus pecados e serem assim perdoados. Segundo, Pedro coloca uma segunda sentença nesse sentido, um segundo propósito, uma segunda bênção. Então Pedro chama ao batismo para que recebam o selo da aliança, como testemunho de seu resgate e sua separação do mundo, em que o velho homem é morto com Cristo na cruz. E é muito interessante porque o verbo aqui para ser batizado, ou seja, seja batizado, ele, meus irmãos, ele está no imperativo passivo indireto. E eu explico qual a importância disso, o que significa que o mesmo não tem, esse verbo ele não tem a mesma força para a ordem direta que tem o verbo arrepender-se. Porque o arrepender-se é algo que acontece, que tem a ver com a salvação diretamente, que houve um arrependimento, o Espírito inflamou, eles provaram esta salvação, eles estão seguros nesta salvação que é dada. Agora, no verbo batizar, tem a ver justamente desta inserção no meio do povo de Deus. Então, por esta, acompanhado pela preposição para, o verbo batizar indica propósito, indica identificar os crentes com a obra de Cristo e o perdão dos pecados. Ou seja, o batismo, ele não salva, mas ele testifica da salvação. O que nos chama a atenção para dizer de que você pode até ter experimentado a bênção do batismo, mas cuidado, isso não quer dizer que você é salvo, a não ser que testifique desta salvação. É um sinal.
É um sinal que Calvino vai dizer que é apenas para os crentes. O batismo não salva, diferente do catolicismo, que tem esse sacramento como algo que de fato não só evidencia a salvação, mas salva o homem. Aqui não. João Calvino vai dizer que esse sinal, ele fortalece a nova vida por ser de fato um sinal visível de uma graça invisível. Via de regra, eu tenho que testificar disso que eu recebi do Senhor, desta graça invisível. O Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo inflama, batiza, sela também os nossos corações. E o batismo do qual Pedro está falando, que deveria ser um sinal visível, e é um sinal visível, os crentes iriam para o batismo dizendo desse jeito: eu tenho plena convicção de isto que inflamou meu coração, deste evento do Pentecoste, é algo real, eu não quero sair da presença do Senhor, então me batiza, eu quero este sinal da graça invisível de Deus. O que nos chama a atenção também para dizer de que muitos cristãos recusam o batismo, mesmo dizendo ser cristão, recusam o batismo, por ainda não entender e aceitar a mensagem do Evangelho. Eu lembro aqui de um senhor, onde a família toda na igreja, mas ele nunca aceitou o batismo. E já na sua idade bem avançada, decidiu por aceitar este sinal. Obviamente que não estamos em condições de pré-julgamento, mas uma coisa certa: alguém que é inflamado pela palavra do Senhor, corre em direção ao Senhor e deseja, meus irmãos, ardentemente passar por este sinal. E se você recebeu este sinal da salvação, este sinal de que você está inserido na aliança, não abandone a sua fé. Não abra mão da sua fé. O Espírito Santo inflama-nos e nos chama a esta experiência. Pedro chama a bênção do batismo para que recebam de fato este sinal de pertencimento a Deus. Logo, ninguém pode afirmar ter uma vida cheia do Espírito Santo, dizendo pertencer à igreja de Cristo, sem que antes viva na comunhão de sua igreja visível. Ou seja, meus irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus nos leva a um movimento de unidade genuína, onde desejamos cada vez mais estar na comunhão dos irmãos, ser participante, ouvir a mensagem do Evangelho, porque é ela que inflama, é ela que transforma, e esta experiência, ela é extremamente enriquecedora, para que esta igreja evidencie este derramamento do Espírito Santo. Cada vez mais, a igreja ama estar junto, as pessoas amam o ajuntamento, as pessoas amam compartilhar a palavra, as pessoas amam a palavra, e o apóstolo Paulo os encoraja a igreja quanto à unidade do corpo, e faz a seguinte afirmação: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A bênção da confissão de pecado, de arrependimento e pertencimento ao povo de Deus permeia todas as Escrituras Sagradas. Somos confessionais. Nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Confessionais porque cremos nas Escrituras e não abrimos mão dela. É ela que é o norte para as nossas vidas. É ela que nos direciona. Não pode ser diferente. E pertencemos ao Senhor. E pertencemos ao seu povo. E note que o verso 42 traz esta unidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, no partir do pão, nas orações, ou seja, a confissão de pecado, a comunhão da igreja, deve ser a evidência clara de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja viva, uma igreja que tem prazer no ajuntamento, uma igreja que tem prazer no ouvir a mensagem do Evangelho. Então você precisa perseverar na palavra de Deus. Ela é o nosso norte. Não dá para ignorarmos. Tudo aquilo que você tem ouvido nesta igreja como servo do Senhor, como membro que pertence ao corpo de Cristo, se dá pela pregação da palavra. Me recuso como pastor, depois de um sermão, você vir falar comigo sobre qualquer coisa, menos a palavra do Senhor. E quando eu falo qualquer coisa, é do tipo assim, você conta uma ilustração, o sujeito ouve a ilustração, pastor, não esqueça daquela sua ilustração. Sim, é válido, é muito válido, mas e o resto? O que você entendeu do resto? O que você entendeu do que se exige na pregação da palavra? Porque Pedro está dizendo desse jeito, olha, ele é o Cristo, foi ele que morreu por vós, tudo aconteceu por meio dele, tudo está nele. Aí Pedro diz desse jeito, qual é a vossa reação? O que faremos? Pedro então diz, arrependam-se e sejam batizados. Para o quê? Para a remissão de pecado. Evidenciem uma vida de salvo. Evidenciem uma vida de pertencimento. Você pertence ao Senhor, então evidencie isso nos seus relacionamentos. Você pertence ao Senhor, então evidencie isso na sua vida familiar. Você pertence ao Senhor, então evidencie isso, porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Eu pertenço ao Senhor. A minha reação deve ser uma reação diferente do mundo, porque eu pertenço ao Senhor. Não pode ser diferente. Isso se deu pelo sinal do qual nós viemos aqui à frente e aceitamos o batismo e dizemos desse jeito, eu prometo dar testemunho disso que está sendo selado hoje aqui. É o pai que traz o filho e diz desse jeito, vocês estão vendo ele aqui? Ele pertence. E eu prometo me comprometer a dar sinais desse pertencimento, para que na sua maioridade ele diga desse jeito, que bom que eu pertenço ao corpo, ao reino do Senhor. Que bom que eu faço parte disso. É por isso que Pedro diz desse jeito, aqueles que foram sendo batizados, eles foram se aglomerando, eles foram experimentando, o Espírito Santo foi cada vez mais evidenciando, inflamando os vossos corações, e a vida passa a ser uma vida comum. Comum em quê? De pertencimento. De pertencimento. Nós somos diferentes, de culturas diferentes, mas tem algo que nos une. Tem algo que nos chama a um pertencimento único. Temos o mesmo Deus. Temos o mesmo Senhor. Pertencemos a Ele. Então não poderia ser diferente. Deus os chamou. Deus os trouxe para perto de si. Inflamou o vosso coração. E agora, essa doutrina é algo viva sobre os vossos corações. Eles desejam cuidar uns dos outros. Eles amam uns aos outros. Isso não é obra de homem, meus irmãos. Esse cuidado que a igreja insiste em ter uns para com os outros não é obra de homem, isso é coisa de Deus. Em um mundo que nós vivemos, meus irmãos, em que as pessoas estão abandonando umas às outras, em que os asilos estão, meus irmãos, cheios de idosos, abandonados pelos seus filhos mais queridos, onde os filhos estão abandonando os pais estão abandonando os filhos se recusam a ouvir conselho dos pais. Nesse mundo caído,
A igreja foi inflamada pela ação do Espírito Santo, que nos une e nos faz, meus irmãos, entender a preocupação, o cuidado que devemos ter uns para com os outros, porque o Senhor inflamou o nosso coração. Então, se de repente eu sei que nós somos sempre levados a pensar certas coisas, e às vezes nós nos deparamos com alguns, meus irmãos, no nosso próprio convívio relacional, que diz: pastor, que coisa maravilhosa, como você é. Nada, meus irmãos, não sou nada disso não, isso é a misericórdia de Deus. Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, parece que estou sempre querendo ir na contramão, mas o Espírito Santo nos inflamou. E quando o Espírito Santo inflama o nosso coração, a experiência de um avivamento, ele é real, é algo maravilhoso. E a igreja estava experimentando isso. Em terceiro lugar, terceiro benefício de uma igreja cheia do Espírito Santo está na bênção do chamado para a promessa de Deus. É isso que Pedro vai dizer. Depois da bênção de ter um coração inflamado pelo Espírito Santo, capaz de reconhecer a sua indignidade relacional para com o Senhor, e ter a bênção de pertencer ao seu povo, à sua igreja e ao Senhor, Pedro os leva de volta ao profeta Joel, que nos coloca diante de uma promessa que é atemporal. Ou seja, a descida do Espírito Santo traria efeitos que permearia, meus irmãos, para a eternidade, por todas as gerações. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Uma vida cheia do Espírito Santo não é modismo, não é movimento, meus irmãos, psicoterapêutico, onde eu digo que o culto hoje foi uma bênção, mas não respondo à pregação da palavra com confissão de pecado, com uma vida de comunhão com a igreja, abraçando a promessa do Senhor, a promessa de salvação para a minha vida. Não foi um movimento qualquer. O Pentecoste foi algo que inflamou o coração da igreja, levou a igreja à confissão, a querer a bênção do pertencimento e receber esta bênção, e a entender que há uma promessa que se cumpre, que aponta para a eternidade. E logo estaremos com o Senhor. Isso pode ser qualquer coisa, emoção, qualquer coisa, que às vezes nós sentimos, mas quando não é testado pela palavra do Senhor, não tem razão de ser. Você pode chorar na presença do Senhor, não é proibido. Você pode dar aleluia. Algumas pessoas dizem desse jeito: eu não gosto da sua igreja. Tem uns amigos pentecostais: não gosto da sua igreja porque lá o pessoal é frio. Não, você não tem ideia. A gente está pregando aqui, está olhando para vocês, e acredite, o nosso coração está cheio por saber de que há uma compreensão real desta mensagem. E tem aqueles, viu, reverendo Zedequias, que às vezes o sermão está tão inflamado assim, na nossa forma de falar, que tem uns que ficam lá: glória a Deus, aleluia, no vosso coração. Por quê? Porque isso é Deus que faz. Passa pela mente, passa pelo coração, vai inflamando a nossa alma. Nós vamos para casa dizendo: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Isso é a palavra do Senhor, isso não é outra coisa senão a palavra do Senhor. Isso não é modismo. Isso é a mensagem do Evangelho. Pedro então volta a afirmar a expressão do verso 37, ouvindo eles, com o uso da expressão, os que dele receberam a sua palavra. Os que dele receberam a sua palavra, verso 41. Ou seja, para quem são os benefícios
para os que receberam ainda e receberão a palavra do Senhor. A ideia é que não é algo que foi somente para eles, mas estendeu por gerações e gerações. Então Pedro vai dizer desse jeito: olha, você não foi ainda inflamado, você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, você ainda não foi tocado pelo Espírito Santo. Então Pedro diz desse jeito: aqueles que ainda não receberam, mas que o Senhor escolheu e que um dia estará conosco, eles também serão influenciados, ou melhor, eles também serão tocados por esta palavra. E é por isso que nos anima a pregarmos o Evangelho, porque queremos pessoas sendo tocadas por este Evangelho. E Deus os chama a isso. Em nome de Jesus, agarre-se a esta promessa. Foi para você, foi para os eleitos. Em nome de Jesus, abrace esta palavra, ame esta palavra. Deixe que as suas emoções, os seus sentidos, todos passem por esta palavra, e você terá resposta cada vez mais para a sua vida. Mas deixe que passe pela palavra. Não saia daqui pensando em fragmentar a mensagem de forma fragmentada. E é por isso que a mensagem expositiva, ela tem esta finalidade, de que você entenda. Então, quando você entrar no carro, dialogue, pergunte quais foram os pontos do sermão. E você repensará sobre a mensagem do Evangelho. Porque é ela que inflama o nosso coração. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, para nós concluirmos, é movida pela pregação da palavra e capaz de se apropriar da bênção do arrependimento por meio da confissão de pecado e ter seus pecados perdoados, a abraçar-se ao Senhor. E como não bastasse esta bênção do perdão, a bênção, meus irmãos, do pertencimento, você recebeu a promessa da salvação. Então continue firme, porque o Senhor tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus os abençoe em nome de Jesus.